Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia. Hoje nós vamos relembrar os principais conceitos que a gente viu no Reino Fungi, tá? Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de falar que eu estou com muitas saudades. Eu espero que Deus nos ajude de verdade para que a gente consiga eliminar logo esse vírus, né? Para voltar para as nossas atividades, para a gente conseguir se ver presencialmente. Enquanto isso não acontece, a gente está aqui trabalhando com todo carinho para dar o melhor conteúdo para vocês, tá? Vamos então iniciar relembrando aqui, primeiro, os principais representantes do reino fungi, né? Então, acho que o mais conhecido é o cogumelo, né? Principalmente esse daqui, esse vermelhinho, que ele é bem conhecido, desde criancinha a gente vê nos desenhos. Tem também as leveduras, que essa fotinha aqui do lado representa, e também o bolor, que esse é bem comum a gente vê no dia a dia, né? A maioria se alimenta como? Como que eles fazem o processo de obtenção de energia? Eles são heterótrofos, então não produzem o próprio alimento, e eles se comportam como saprófitas, né? Que vai se alimentar de matéria orgânica já morta, né? Por isso que eles são decompositores. O que seria esse fungo, né? Do que ele é formado? Ele é formado por um conjunto de hifas, que a gente denomina micélio, né? As hifas são tubos, e aí a gente tem três tipos de hifas. Temos as hifas cenocíticas, que é essa primeira imagem. O que a gente percebe? A gente percebe que não tem divisões, não tem os septos, né? Então, é um tubo liso, igual a gente vê aqui, e eu tenho aqui somente um núcleo, né? Em cada espacinho eu tenho um núcleo, tá? E aí eu tenho as hifas que são divididas em partes, né? Que tem ali septos, como se fossem paredes. Aí eu tenho dois tipos de hifas septadas. Eu tenho aqui formada por um núcleo, dá pra gente ver aqui. E eu tenho aqui possui dois núcleos, igual a gente vê aqui também na última imagem, tá? Então, conforme elas vão se unindo, elas vão formando o micélio, né? Que é a principal estrutura dos fungos. Outras características gerais. Ela tem uma parede celular. A parede celular não é igual de uma célula vegetal, por isso que eles não estão no mesmo reino, né? Da célula vegetal a gente tem a celulose, hemicelulose, pectina na composição. Na parede celular dos fungos, a gente tem quitina, que é o mesmo carboidrato que a gente já viu que tem lá no exoesqueleto dos artrópodes, né? Substância de reserva, qual que é? Glicogênio. Digestão, ela é extracelular. A respiração, posso usar ou não oxigênio, né? Se eu uso oxigênio, é aeróbio. Se eu não uso, anaeróbio, nesse caso aqui, elas fazem o tipo anaeróbio facultativa. E a excreção é feita por divisão extracelular. Tem um fungo muito conhecido que ajuda na fermentação, que é esse daqui, né? Do nosso fermento instantâneo biológico. Biológico porque aqui eu tenho um ser, né? Um ser vivo, que ele vai então fazer o processo de fermentação. Se vocês pegarem na casa de vocês esse fermento, pode ser de pozinho ou aquele de tablete, vocês vão olhar aqui nos ingredientes, né? Saccharomyces cerevisiae. O que eu tenho aqui? Puro fungo que eu vou misturar com a farinha e vai fazer o processo de fermentação, tá? Quando vocês puderem, abram um pacotinho, observem a estrutura desse fungo, tá? Verifiquem ali como que eles se organizam. Se for fazer algum pão na casa de vocês, observem, né, como é rápido o processo de fermentação para o crescimento do pão, tá? Vamos falar aqui da estrutura, né? Da estrutura do fungo. Então, eu tenho lá um conjunto de hifas que vai me formar isso aqui que eu chamo de micélio, né? E aí eu tenho dois tipos de micélios. Aqui embaixo eu tenho o micélio vegetativo, né? Ele tá aqui como se fosse uma raiz de uma planta, onde ele absorve os nutrientes, né? Para conseguir dar origem ao micélio reprodutor, né? Então, a principal função aqui dele é a obtenção de nutrientes para poder dar o crescimento ali para o nosso fungo, né? Aí, conforme ele vai se desenvolvendo, ele forma o micélio reprodutor. Reprodutor por quê? Ele vai produzir os esporos específicos para dar origem a novos fungos, né? É essa função aqui do micélio reprodutor. Os fungos, eles são classificados em 4 grandes grupos, igual a gente também já viu. Temos aqui os quitriodiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos, tá? Vamos começar com o
clostridiomicetos, desculpa, é que esse termo aqui. Esse fungo, ele é a base, né, da evolução dos outros fungos e ele tem uma característica extremamente exclusiva. O esporo dele, aqui o poro dele, né, os poros, ele possui um flagelo, então por isso que a gente chama esse esporo de zoósporos, tá? Então essa é a principal característica que vai diferenciá-lo de outros, né? Esse fungo, normalmente, ele é aquático, né, igual dá pra ver aqui na imagem. Então, gravem aí. Esse primeiro grupo, ele especificamente libera os esporos aí com flagelos, que são os zoósporos. Os zigomicotas, eles atuam na composição da matéria, né? Eles também podem se associar com raízes. E quando ele se associa com raiz, eu vou denominar essa associação como micorriza, tá? Micorriza é a união de uma raiz de uma planta com um fungo, né? E o principal representante aqui, unicelular no caso, seria as leveduras, que a gente pode visualizar aqui do lado, tá? Ascomicotas. O ascomicota e o basidiomicota, eles formam um corpo de futrificação, né? Que parece esse chapeuzinho. E aí, no caso, o que a gente precisa gravar aqui? O ascomicota, ele vai formar aqui essa estrutura que eu chamo de ascomiceto, tá aqui, ó, que eu tô tentando passar o mouse para vocês. Esses ascomicetos produzem os ascoporângios, né? Esse ascoporângio vai produzir o quê? Os esporos, para ele poder liberar, né? Que são os ascóporos. Qual que é a função aqui dele? Também ajuda na decomposição da matéria, né? Na maioria das vezes. E a gente vai falar daqui a pouco como que é feita a reprodução do parecido com ele, que é o basidiomicota, tá? Mas o que a gente pode guardar aqui? O ascomicota, ele vai formar aí os ascoporos, tá? Tem um exemplo aqui de um fungo bem conhecido, que é o Clavíceps púrpura. Ele vai formar aqui um alcaloide tóxico que se chama ergotamina. Ele vai servir de base para produzir aquela droga sintética muito conhecida, né, LDS, desculpa, que provoca aquele efeito alucinógeno, né, a pessoa tem várias alucinações, pode causar também até a morte do indivíduo, né, dependendo da quantidade que ele tomou, da intoxicação, né. Então, é só por curiosidade mesmo, para vocês conhecerem, né, qual que é a base aí que eles utilizam para poder fazer esse LDS, tá? Então, tomem cuidado aqui com esse fungo. E a gente tem aqui, por último, os basidiomicotas, que é bem conhecido aqui, né, com essa estrutura, igual vocês estão vendo esse cogumelo branco aqui. O que eu queria mostrar para vocês nessa imagem é o seguinte. Então, eu tenho lá o chapeuzinho do meu cogumelo. Se eu fizer um corte, der um zoom, eu vou visualizar essa imagem que está aqui do lado, tá? O que eu tenho aqui? Onde está aparecendo esse triângulo, a gente chama essa estrutura de lamela, tá? Na superfície a gente vai chamar aqui de lamela. Nessa superfície da lamela, eu tenho uma outra estrutura chamada de basídios, né? Se eu der um zoom de novo, que é o que está mostrando aqui para mim, nessa parte em amarelo, eu vou visualizar que um basídio, ele forma os basidiósporos. Então, eu tenho essa estrutura, basídio vai formar os basidiósporos, que são os esporos desse grupo, tá? A gente já vai ver aqui como que é feita essa reprodução. A reprodução, nós temos de dois tipos. Eu tenho tanto de forma assexuada, como por dispersão dos próprios esporos, né? Isso acontece mais nos ascomicetos e nos zigomicetos, tá? E também por brotamento. Já de forma assexuada, a gente vai ter aqui um outro processo, que eu já vou falar aqui pra vocês. Antes de eu mostrar essa parte, eu quero que vocês diferenciem aqui esses dois principais grupos, tá? Ascomicetos e basidiomicetos, porque os nomes são bem parecidos. O ascomiceto, ele vai formar o corpo de futrificação, que eu chamo de ascocarpo, tá? E aí, o ascocarpo vai dar origem aos esporos, que eu chamo de ascoporos. Então, se eu perguntar para vocês, qual que é o corpo de futrificação dos ascomicetos? São os ascocarpos, tá? E qual é o tipo de esporo que o ascomiceto produz? Ascóporos,
tá? É isso que a gente precisa guardar. E dos basidiomicetos? É a mesma coisa, só muda o prefixo da palavra, né? Basidiomicetos forma o basidiocarpo e os basidiocarpos formam os basidiósporos, tá? Isso aqui a gente precisa ter bem claro, bem definido para vocês não se confundirem. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada aqui dos basidiósporos, né? Aqui desse grupo dos basidiomicetos. Então, os micélios, aquele conjunto de hifas, ele vai passar por duas fases. Eu tenho uma fase que é monocariótica, então mono 1, cariótica 1 núcleo, então eu só tenho um núcleo naquela hifa, tá? E eu tenho uma outra fase que as hifas são dicarióticas, então eu tenho 2 núcleos numa mesma hifa. Vamos começar então primeiro. Eu tenho os poros, né? Ao germinarem, eles vão dar origem ali às hifas monocarióticas. Então, eu tenho uma hifa com um núcleo só. Essas hifas monocarióticas, então vamos pensar, tem lá um esporo, né? Tem um esporo aqui, vou fingir que isso é esporo. Fixou-se lá num substrato que estava adequado para o seu desenvolvimento. No início do seu desenvolvimento, ele então está formando para a gente o que a gente chama de micélio primário, tá? Conforme eles vão se fundindo, eu tenho lá a hifa monocariótica com mais uma monocariótica, fundiu. Mais uma monocariótica, fundiu. Quando eu tenho essa união deles, eu estou formando as hifas secundárias, tá? Essa hifa secundária, ela vai formar primeiro o quê? O corpo vegetativo, que é o que a gente consegue visualizar nessa imagem, né? Olha só, vamos olhar aqui por esse ciclo, essa parte aqui do lado, né? Do lado direito. Germinação. Germinando aqui, ó, nossa hifa monocariótica, dá até pra gente ver, né, que tem só uma bolinha aqui, um núcleo. Conforme ela vai se desenvolvendo, o que ela tá formando primeiro? O meu micélio vegetativo, que é como se fosse a raiz, que a planta ela precisa, o fungo precisa o quê? Se desenvolver, né? Preciso criar aqui a parte de cima, então primeiro eu tenho que ter ali a absorção dos nutrientes no substrato, tá? Então formou aqui pra gente essas hifas aqui que deu origem ao micélio vegetativo, tá? Aí, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai crescer, igual a gente tá vendo aqui, já tem um cogumelo. Quando ele cresce, tá vendo essa parte do chapeuzinho? Ele formou o corpo de futrificação, que no caso desse cogumelo específico, a gente chama de basidiocarpo. Formei aqui o basidiocarpo. Muito bem. O que a gente tem aqui? Se eu der um cortezinho aqui nesse cogumelo, eu vou olhar a lamela, igual a gente viu de novo, igual a gente viu na imagem anterior. Se eu der um zoom, eu vou ver que em cada basídio eu tenho aqui o núcleo, né? Cada basídio possui 4 núcleos, tá? É o que a gente consegue ver aqui no finalzinho. O que acontece? Quando eu tenho aqui essa formação do zigoto, então eu tenho 2 basídios, né? Eu tenho, na verdade, 2 núcleos com número, que são haploides. Haploides eu tenho, então, eu não tenho um par de cromossomos, né? Eu tenho cromossomos, tenho um número N de material genético, né? Então, eu vou formar ali, vou pegar 2 núcleos, vou formar um zigoto, como se fosse um óvulo espermatozoide formando um zigoto, tá? Quando eu formo essa estrutura, eu tenho, então, a formação dos basidiósporos, que está aqui nessa imagem, né? Esse basidiósporo, ele vai dar origem a 4, né? 4 estruturas, 4 núcleos. E cada núcleo, igual a gente pode ver aqui, vai formar um basidiósporo. Aí, o que acontece? O basidiósporo vai encontrar um local adequado para sua germinação, encontrou o local de germinação, caiu no substrato. Novamente, vou ter lá o desenvolvimento das hifas primárias, bonitinho, hifa secundária, formou aqui o meu micélio vegetativo, formou o micélio reprodutivo, aí eu tenho lá novamente aqui o basídio, que vai se fundir, vai formar um zigoto, aí o zigoto vai se dividir em 4 partes, e novamente ali eu tenho a liberação do basidiósporo, tá? Basicamente, é assim que funciona a reprodução sexuada dos basidiósporos, tá? Os basidiomicetos aqui.
de vocês, né? Eu sei que são muitos termos, né? É bastante informação ao mesmo tempo, mas a gente já tinha visto na aula passada muitas dessas informações. Eu preciso que vocês façam 2 atividades para a composição da nota de vocês. Nesse bimestre, eu não havia passado o trabalho, o nosso foco era em resolução de exercícios, né? Mas eu preciso que vocês façam 2 atividades para que eu acompanhe as dificuldades de vocês, onde que eu preciso ajudá-los, tá? Primeiro, então vocês vão fazer uma atividade que tem aqui 4 perguntas, tá? Eu quero uma síntese dos 4 tipos de fungo, né? Os 4 filos de fungos que a gente falou. E vocês vão descrever objetivamente as suas principais características. O que diferencia um zigomiceto de um basidiomiceto ou de um ascomiceto? O que diferencia eles, né? Então, assim, bem resumido. 2. Descreva como ocorre a reprodução assexuada dos basidiomicetos. E no caso aqui também assexuada, tá? Especificamente assexuada, que eu preciso que vocês entendam esse ciclo, que tem todo esse processo para formar ali os basidiomicetos. Também eu preciso que vocês respondam o que são líquens, porque eu não coloquei nessa aula, né? Eu quero que vocês pesquisem aí essas informações. E a quarta pergunta é para vocês escolherem uma doença causada por fungos. Então, por exemplo, micose de unha, né? Qual que é o fungo que causa essa micose, né? Como que eu faço um tratamento? Candidíase, frieira, por exemplo, né? Eu preciso que vocês coloquem isso. Então, qual o nome do fungo que causa a doença? Como que é feito o tratamento? E a profilaxia, se eu tenho alguma forma de prever essa doença, né? E aí vocês vão enviar aí para esse e-mail, que é escolajp2@movimentorenovador.org.br. Por favor, coloquem lá no assunto da mensagem o nome, a série de disciplina de vocês, para saber que é de vocês, né? Fica fácil de localizar. O envio eu quero receber até o dia 7/4. Então, por favor, enviem até essa data, tá? Para fazer a correção e dar uma devolutiva para vocês. E uma outra coisa, eu preciso que vocês também façam os exercícios que vão trabalhar esses principais conceitos, né? Então, no livro didático, é na página 44 e 45, e no livro de atividades, página 22, 23, 24 e 25. Então, vocês vão tirar fotos dessas páginas do livro e vão mandar ali para o mesmo e-mail, tá? Ah, não consegui fazer uma atividade, eu estou com dúvida. Pode mandar para mim lá no Positivo On. Vou mandar para vocês uma mensagem perguntando quem tem dúvida, vocês respondem para mim e eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.